Olá, meus amiguinhos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para vocês. O papai chegou trazendo um circuito elétrico para a gente resolver. A questão que aparece aí na sua tela é uma questão que caiu no concurso de sargento da Escola de Especialista de Aeronáutica, concurso realizado no ano de 2018 pela Força Aérea Brasileira. O texto da questão diz o seguinte: em uma aula de laboratório, o professor montou um circuito com 3 resistores ômicos, R1, R2 e R3, associados a uma fonte de alimentação ideal VT, conforme mostra o circuito abaixo. Então, a primeira figura que você está vendo aqui é o arranjo feito com os resistores, ok? Circuito elétrico montado. E solicitou ao aluno que, usando um amperímetro ideal, medisse o valor da intensidade de corrente elétrica que flui através do resistor R2. O aluno, porém, fez a ligação do amperímetro da maneira indicada na figura a seguir. A figura a seguir é a figura de baixo. Então, veja que para tentar responder a pergunta do professor, ou seja, tentar fazer o que o professor pediu, ele foi lá e pegou o resistor, né, o amperímetro, e associou em paralelo com o resistor, ok? Foi essa associação que o aluno fez. Muito bem. Com base nisso, assinale a alternativa representada, ou melhor, assinale a alternativa que representa o valor indicado em amperes no amperímetro. Então, olha só, com base nisso, assinale a alternativa que representa o valor indicado em amperes no amperímetro. Então, a gente já percebe aqui na figura que o problema está pedindo para a gente calcular a intensidade da corrente elétrica, ou seja, a medida que o amperímetro faz da intensidade de corrente elétrica, tá ok? Muito bem. Eu já vou adiantando para vocês que eu não vou direto ao ponto para chegar ao resultado dessa questão. Essa questão é uma questão simples, é uma questão muito bela, e ela é muito importante para a gente explorar alguns conceitos importantes que estarão presentes em todos os circuitos elétricos que vocês encontrarem, tá? Então, nós vamos trabalhar essa questão do ponto de vista teórico, fazendo você entender direitinho algumas questões que são importantes nos circuitos elétricos, em que você tem resistor e tem aquele elemento ali que fornece a tensão, a fonte de alimentação, que ela é chamada de gerador. Muito bem. A primeira coisa que nos chama a atenção no texto dessa questão é o fato do examinador ter dito que esses 3 resistores eles são ômicos. E o que são resistores ômicos? Primeira coisa que você precisa entender é que toda resistência de um resistor pode ser medida por meio dessa relação aqui, U sobre I. É U igual a RI, aí quando você isola o R, fica U sobre I. Então, qualquer resistência, ela pode ser medida por meio dessa relação, ok? Agora, quando essa resistência ela é constante, aí nós chamamos esse resistor de resistor ômico. Então, um resistor, para ser ômico, ele tem que ter a sua resistência R constante. Isso significa que existem resistores que não são ômicos. Para ser ômico, aí a resistência tem que ser constante. E aí, quando essa resistência for constante, essa relação aqui com R constante, ela é conhecida como primeira lei de Ohm, ok? Mas essa relação, ela serve para você calcular a resistência de qualquer resistor, seja ele ômico ou não ômico, tá ok? Entretanto, quando o valor dessa resistência é constante, aí nós chamamos essa relação de primeira lei de Ohm, tá ok? Outra coisa que nos chama bastante atenção, e aí já na primeira figura que aparece para vocês, é o fato desses resistores estarem associados em série, tá ok? Ó, um do ladinho do outro. Se você for desenhar o sentido da corrente elétrica que passa por esses resistores, você vai perceber que a corrente elétrica que passa no primeiro resistor é a mesma corrente que passa no segundo e que passa no terceiro. Quando a corrente que passa em um passa em todos, a gente costuma dizer
que esses resistores estão associados em série, ok? Então, essa associação de resistores aqui é uma associação em série. E quando que é a associação em série? Quando a corrente que passa em um é a corrente que passa em todos, tá ok? Bom, nós temos um elemento nesse circuito elétrico aí, bastante interessante, que é aquilo que o problema chama de fonte de alimentação ideal. A fonte de alimentação ideal que está desenhada aí é o que nós chamamos de gerador, tá? Então, isso aqui que eu vou destacar para vocês, isso aqui tudo é o que nós chamamos de gerador, tá? Vamos, então, escrever ali do ladinho para você não se esquecer. E isso aqui é o que nós chamamos de gerador. E esse gerador, ele é ideal. Olha lá, que o problema disse que ele é ideal. Ó. Fonte de alimentação ideal. Quando que o gerador é ideal? Quando ele não tem uma resistência interna, tá? Então, quando Rzinho é igual a zero, que é a resistência do gerador, a gente diz que essa fonte de alimentação ela é ideal, tá? Essa simbologia que está aí, ela é interessante, porque você já consegue perceber que tem duas placas paralelas, uma menorzinha e a outra maior. A placa menor é a placa de menor potencial e a placa maior é a placa de maior potencial. A placa menor potencial negativo e a outra positiva, ok? Bom, isso é bastante interessante, por quê? Porque quando você encontra um gerador desse daí, você pode definir com facilidade qual é o sentido da corrente elétrica que passa pelo circuito, ou pelo menos pela parte, né, onde o gerador está associado. Por quê? Sempre quando você encontrar um gerador, a corrente sempre vai passar do polo negativo para o polo positivo. Então, esse é o sentido da corrente elétrica. Simples assim, tá ok? Muito bem. Então, aí você já percebe que a corrente que passa nesse sentido, essa corrente I, é a corrente que vai passar por R1, é a corrente que vai passar por R2 e é a corrente que vai passar por R3, tá ok? Então, quando isso acontece, a gente diz que esses resistores estão associados em série, tá ok? Eu vou desenhar a corrente elétrica aqui dentro, aproveitando aqui, já que a corrente passa por eles mesmo, então tá aí, ó. Corrente passa nesse sentido aqui. Todos eles serão percorridos pela mesma corrente elétrica, que é a corrente que passa pelo gerador, tá? E aí, o que que a gente percebe? A gente tem um circuito aí de malha simples, né? Por quê? Porque a corrente não tem nenhum divisor, não tem nada que divida essa corrente. A corrente vai ficar circulando nesse circuito elétrico aqui, não tem nenhum ponto divisor de corrente. Tá ok? Muito bem. Essas são as principais informações que a gente tem, tá? Bom, esses resistores que aqui estão, eles estão associados em séries e a gente pode substituir os três resistores por um único resistor que faça com que passe por ele a mesma corrente elétrica, né, que passaria separadamente em cada um deles. Esse resistor se chama resistor equivalente, tá? E o resistor equivalente de resistores associados em série é a soma desses resistores. Então, você pode fazer que o resistor equivalente em série é igual a R1 mais R2 mais R3. Então, o resistor equivalente em série desses três resistores vai ser 10 mais 20 mais 30. Então, daqui você já chega à conclusão que o resistor equivalente em série é de 60 ohms, ok? 60 ohms. Achamos aqui, tá? Bom, aí o que que aconteceu? O professor fez essa montagem e pediu para o aluno medir a intensidade de corrente elétrica que passa pelo resistor R2. Bom, o aluno deveria ter colocado esse amperímetro, né, para medir a intensidade da corrente elétrica em série com R2.
O amperímetro, para fazer a sua, como é que se diz assim, a sua obrigação, né, o seu dever de medir a intensidade da corrente elétrica, ele precisa estar associado em série com o ramo ou elemento do circuito onde se quer medir a intensidade da corrente elétrica, tá? Então, esse amperímetro, ele poderia ter sido colocado aqui antes de R1, entre R1 e R2, entre R2 e R3, e depois de R3, em qualquer ponto que ele poderia ser colocado. Por quê? Porque todos os resistores estão associados em série. Então, ele deveria ter colocado esse amperímetro, por exemplo, já que eu escrevi muito por ali, eu vou desenhar ele aqui, tá vendo? Ele deveria ter medido, ter colocado assim. Então, dessa maneira, você percebe que nós temos uma associação em série. Isso aqui é o que a gente chama de amperímetro. E o amperímetro ideal, ele tem características. Repare que o problema colocou a informação de que o amperímetro, ele é ideal. Então, o amperímetro ideal é aquele cuja resistência tende a zero, se aproxima de zero. E quando se aproxima de zero ou tende a zero, a gente diz que é desprezível, tá? Então, característica do amperímetro ideal, duas coisas. Primeiro, o amperímetro ele tem que ser associado em série ao elemento, né, ao dispositivo do circuito elétrico que se pretende medir a intensidade de corrente que passa por ele, tá? E o amperímetro ideal tem que ter resistência desprezível, que significa dizer que ele é aproximadamente igual a zero. Muito bem, essa seria a associação correta, seria o arranjo correto a ser feito com o amperímetro, mas o aluno bizonho, tá? Isso aqui foi feito por um aluno que nós chamamos de aluno bizonho, tá? Vou até puxar aqui para a gente escrever assim, aluno bizonho. O aluno bizonho, ele associou esse amperímetro em paralelo, tá? E não pode, essa associação está errada. E isso causou um prejuízo na medida correta da intensidade da corrente elétrica que passa por R2. Para a gente perceber exatamente o que aconteceu, qual é a diferença na leitura, nós vamos fazer então a leitura correta, né, com arranjo correto, que é o que está na primeira figura e eu mostrei para vocês, tá ok? Então, para você, como esses três resistores são ômicos, você pode utilizar essa relação aqui, U igual a R vezes I. Repare que o I, que passa em um resistor, passa em todos e é o que passa pelo amperímetro. Portanto, é essa corrente elétrica que será medida e registrada pelo amperímetro, ok? Quando você fala assim, professor, U é igual a R vezes I, mas a qual daqueles resistores? A qualquer um deles ou ao resistor equivalente. Então, por isso que a gente vai colocar ali o resistor equivalente, ó. U igual a R equivalente vezes I. Então, a intensidade da corrente elétrica, ela vai ser U sobre R equivalente. E o R equivalente a gente já calculou ali do ladinho, né? Então, o I vai ser... Bom, a única fonte de diferença de potencial que nós temos é o gerador de 12 volts. Então, vamos colocar aqui 12. E a resistência equivalente, os três resistores, podem ser todos substituídos por um único resistor de 60 ohms. Aí a intensidade da corrente elétrica medida pelo amperímetro vai ser 1 sobre 5. Repare que 60 é divisível por 12. Então, eu estou dividindo em cima e embaixo por 12 para obter o resultado de 1/5. E 1/5 a gente escreve também como 0,2 amperes. Então, essa seria a medida correta que o aluno bizonho deveria ter feito, ok? Então, isso aqui é o valor correto.
É esse valor que o aluno bisonho deveria ter encontrado, e não encontrou porque ele fez a associação errada, ok? Bom, agora nós vamos entender direitinho qual foi o efeito produzido pela bisonhice do aluno. E aí você vai ver que a leitura não é 0,2, tá vendo? Não é 0,2. Também não pode ser zero, né? Também não pode ser zero, tá? Então, a medida correta vai ser maior do que 0,2. Então, a gente vai ver o que, que vai acontecer aqui. Bom, o aluno veio e fez essa montagem aqui. Quando ele fez isso, olha o que, que aconteceu com a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela vem nesse sentido aqui. Olha só que interessante. Depois ele passa aqui por esse resistor R1, e aí quando ela passar por esse resistor R1, ela vai chegar nesse ponto. Esse ponto é o que nós chamamos de nó, divisor de corrente. A corrente, quando chegar aqui, ela tende, uma parte dela tende a subir, e a outra parte tende a ir por aqui. Você vai perceber que a corrente não vai passar no resistor R2, tá ok? E aí o que, que vai acontecer? Essa corrente, quando chegar aqui, ela vai subir e não vai passar pelo R2. Por que, que ela não vai passar pelo R2? Porque a corrente elétrica, ela tende a passar em maior intensidade no resistor que tem a menor resistência. Então, quanto menor a resistência, maior a intensidade da corrente que passa por esse resistor. Como o amperímetro ele é ideal, ele não tem resistência zero, então a corrente elétrica, entre aspas, vai preferir passar todinha pela parte de cima. Então a corrente elétrica, quando chegar nesse ponto que está aqui, ela vai fazer isso daqui, tá vendo? E aí vai passar pelo amperímetro e vai descer por aqui, tá vendo? Vai descer por aqui, deixa eu fazer bonitinho, isso, professor. Vai descer por aqui e depois vai seguir o caminho dela, tá vendo? Deixa eu colocar a setinha. Então, a corrente vai fazer isso, 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 né? E ela segue o caminho dela. Então, é isso que vai acontecer com a corrente elétrica. Então, repare que quando ele colocou o amperímetro em paralelo com o resistor R2, ele criou uma espécie de desvio, tá vendo? Ele desviou a corrente de tal forma que ela não passa por R2. Quando a corrente não passa por um resistor ou por um elemento do circuito, a gente diz que ele está em curto-circuito. Curto-circuito. Então, curto-circuito é quando a DDP nos terminais desse resistor, ele é igual a zero, tá? Ela é igual a zero. Então, esse resistor aí, ele entrou em curto-circuito quando o camarada fez, o camarada não, né? O aluno bisonho fez essa ligação, esse arranjo desastroso para medir a intensidade da corrente elétrica de R2. E aí ele não mediu, tá? E qual foi o efeito que ele produziu, então, na medida? Quando o resistor ele entra em curto-circuito, é como se ele não estivesse ligado lá. Você pode desprezar. Então, o circuito elétrico que tinha 3 resistores funcionando, agora só tem 2. Então, nós vamos calcular, então, a intensidade dessa corrente elétrica aqui, tá bom? E aí você já sabe que ela não passa lá pelo resistor R2, e aí a gente vai ver, então, qual vai ser a medida da corrente elétrica que vai passar pelo amperímetro, tá? Que não vai ser a corrente que vai passar pelo R2, que a corrente em R2 é igual a zero. Agora, repare no texto que ele pediu não a corrente que passa em R2, mas ele pediu o que foi registrado no amperímetro, e o que foi registrado no amperímetro é a corrente que passa por ele. Cuidado que tem um peguinho aí. Quando você diz que está em curto, a corrente é zero. Ó, resposta letra A. Mas o problema não te pediu a corrente de R2, ele pediu a leitura do amperímetro. A corrente de R2 é zero. Ok? Não passa corrente aqui. Ele te pediu a leitura do amperímetro, ó, o valor indicado em amperes no amperímetro. Está bem aqui, ó.
Olha o que ele disse. Está bem no cantinho do texto aí, no finalzinho do texto que a gente assinalou, tá? Vamos então calcular a corrente elétrica correta. Eu vou mudar aqui a corrente elétrica que foi medida pelo amperímetro, tá? Eu vou colocar aqui, vou até mudar a cor da caneta para diferenciar dessa primeira conta que eu fiz aqui, tá? Então, olha só, U é igual a R vezes I. Bom, mas de qual R a gente está falando? Agora a gente vai falar do R equivalente. Bom, então o I para a gente, que é o que a gente quer medir, que é o I do amperímetro, tá? É o mesmo. Ele vai ser, então, a DDP total do circuito dividido pela resistência equivalente. Agora, repare uma coisa. Nós tiramos aquele resistor de 20 ohms porque ele entrou em curto-circuito. Então, você mudou, né? O aluno bizonho mudou a resistência equivalente do circuito. Ele diminuiu a resistência equivalente do circuito. Então, ó, o I do amperímetro vai ser igual a 12, dividido pela resistência equivalente, que agora é 10 mais 30 apenas, e é 40. Repare que eu posso dividir em cima e embaixo por 4, né? Posso dividir. Aí você vai ficar com 3 sobre 10. 3 sobre 10 é vulgarmente conhecido como 0,3 amperes. Essa daqui é a resposta da questão. Resposta. Essa daqui é a resposta da questão. E o gabarito, portanto, vai ser letra C. Aí, a questão está respondida e depois que eu fiz várias anotações aí para você nessa questão, que eu falei que o objetivo seria a gente estudar o circuito como um todo. Então, veja que o aluno bizonho, né, ele mediu um valor errado. Esse valor que ele mediu não é a intensidade de corrente elétrica que passa pelo resistor R2, que foi o que o professor pediu para ele fazer. Olha aqui no texto da questão, ó. Flui através de R2. Então, a corrente que passa pelo amperímetro não é a corrente que passa pelo R2. R2, a corrente é 0, mas como ele pediu a resposta da leitura do amperímetro, a resposta é a letra C, 0,3 amperes, tá? Eu quero ainda aproveitar essa questão para mostrar também mais uma característica dos resistores que estão associados em série. Então, veja só, esses resistores que estão aqui, eles estão associados em série, né? A corrente que passa em um é a corrente que passa em todos. Mas essa DDP não é a DDP que está nos terminais de cada um desses resistores. Então, esse resistor não está com uma DDP de 12 volts. Nem esse está com de 12 volts, nem esse está com de 12 volts. Então, quando os resistores estão associados em série, a corrente que passa por eles é a mesma, mas a DDP é dividida entre eles. Ou seja, se você somar a DDP de R1 com a DDP de R2 com a DDP de R3, tem que dar 12 volts, que é a DDP do circuito total, tá? Vamos ver isso? Como é que você calcula? Ora, usando, já que os resistores são ômicos, utilizando a expressão chamada primeira lei de Ohm. Então, vamos lá? Olha só, vou fazer aqui, vou fazer na cor verde para você aqui em cima, tá? Vou fazer com esse primeiro desenho aqui, mas depois pode ser feito com esse também. Então, vamos lá. A gente vai pegar, olha só, e a gente vai dividir esses resistores por meio dos potenciais. Então, ó, esse resistor aqui está entre esses pontos, tá vendo que eles estão entre pontos diferentes? Então, aqui, por exemplo, você pode dizer que esse aqui é um ponto A, esse aqui é um ponto B, esse aqui é um ponto C e esse aqui é um ponto D. Tá vendo? A DDP no resistor R1 é a DDP entre A e B. E a DDP entre A e B é R, que é R1, vezes a intensidade da corrente, que a gente calculou de forma correta aqui como sendo 0,2, tá vendo?
Então, vamos lá. Eu vou tratar esse assunto apenas como uma pequena observação, é um plus, tá? Para a gente entender um pouco mais sobre circuito elétrico, tá? Vou colocar ele aqui como uma certa observações, tá? Ou observação, né? Observação. Bom, então vamos lá. U entre A e B é igual a R1 vezes a intensidade da corrente. Então, U entre A e B é R1, que é 10, vezes a corrente, que é 0,2. Então, U entre A e B é igual a 2 homenzinhos verdes. Vamos fazer agora entre B e C. U entre B e C é igual a R2 vezes I. U entre A e C é igual a 20 vezes 0,2. Então, U entre A e C é igual a 4 ohms. Olha só que legal. A DDP total do circuito, olha só, vou lá para cima, é de 12 volts. Se aqui é 2 e aqui é 4, 2 mais 4, 6. 12 menos 6, esse último aqui tem que dar 6. Quer ver como vai dar? Olha só. U entre C e D. U entre C e D é igual a R3 vezes I. U entre C e D é igual a 30 vezes 0,2. É 30, né? É. Então, U entre C e D é igual a 6 homenzinhos verdes. Está aqui, ó. Eu vou até separar. Deixa eu ver como é que eu faço melhor aqui. Vou colocar um do lado do outro, tá? Só para você ver. Isso aqui, então, é no DDP no R3. Esse aqui é DDP no R2. Deixa eu para cá. Esse aqui é DDP no R1. E esse aqui eu coloco no meio, ó. Pronto. Só para ficar mais ajeitadinho. E ainda vou fazer uma coisinha aqui para vocês. Tá vendo? Então, esse aqui, ó. DDP em R1, R2. DDP em R3. Tá vendo? Então, repare que quando você soma essas DDPs, ela vai dar a DDP do circuito, que é de 12 volts. Tá? Vou colocar aqui embaixo, já que é uma observação, é uma DDP de 12 volts. Aí você vai ver que quando a gente soma, tem que dar 12 volts certinho. Olha lá. Então, você vai ter que, somando a DDP total, é igual a DDP entre A e B, mais a DDP entre B e C, mais a DDP entre C e D. Então, a DDP total vai ser 2 mais 4 mais 6. Então, a DDP total vai dar 6 volts. Tá vendo, ó? DDP do gerador. Bonitinha, tá vendo? Bem resolvida para você, tá bom? Então, tem a forma, assim, repare que para resolver a questão, eu precisava ter ido somente aqui, tá? Mas aí eu fiz toda essa discussão para você entender direitinho qual é o efeito produzido por uma ligação errada de um amperímetro em um circuito elétrico. Além disso, a gente tratou sobre o que é um resistor ômico, associação em série, as características de um gerador ideal, e por aí vai, tá bom? Aí, questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada, tá ok?